Olá, pessoal. Meu nome é Andréia Sadoco e hoje estamos aqui no nosso projeto em Foco com dois feras dos esportes. Rafael Gomes, ele é formado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, já foi coordenador do Centro-Oeste, é muito engajado em esportes e também campeonatos, engajando os próprios alunos. E o Ed Dias, ele tem um vasto currículo aí nos esportes de artes marciais, ele vai conversar um pouquinho com a gente. Ele é professor, treinador, ele é professor de Muay Thai e MMA. Ele também atua como árbitro e juiz. Faz parte da arbitragem da PMF tailandesa e logo em seguida ele vai se apresentar um pouquinho melhor para nós. E aí, Ed, tudo bom com você? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem, e você, André? Tudo bom também. Ô, Fala um joia. pouquinho das suas formações para nós, Ed. No Muay Thai a gente não fala faixa, né? A gente fala grau. Eu sou grau preto de Muay Thai, já há bastante tempo. Sou formado em kickboxing já há 22 anos, né? Formado faixa preta também de kickboxing. Sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Treino jiu-jitsu já há mais de 10 anos. Já tava, já era para estar na preta, né? Mas eu paro e volto por causa de lesões, algumas coisas assim. E sou árbitro, sou juiz de MMA, de Muay Thai, de kickboxing, né? Dou curso também, dou seminários. E eu tenho um trabalho aí como treinador de tanto de Muay Thai quanto de MMA e dou aula comercial de boxe. Né? Dou aulas bem cedinho, 6 horas da manhã, algumas à noite. E eu, paralelamente a essa minha profissão dentro das artes marciais, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com TI também. Ah, Trabalho na parte de infraestrutura, de rede, suporte ao usuário, essas coisas. Então eu coloco a minha. São duas carreiras que eu toco elas em paralelo. hoje em dia precisamos ter um leque de opções, né? É. E você, Rafa, você é professor, engaja os alunos para a prática de esportes, campeonatos, conta um pouquinho para nós. Bom dia Andréia, bom dia Ed. Eu sou formado em Educação Física tem 10 anos, fiz uma pós-graduação especializada na Educação Física Escolar, que é uma coisa que eu sempre gostei desde quando eu comecei a faculdade. Nesses 10 anos, eu aprendi muito a dar oportunidade para o nosso aluno, para o meu aluno, né? Através de eventos. Então, muitas vezes levei nas diversas escolas que eu trabalhei em campeonatos fora de São Paulo, cheguei a ter a oportunidade para eles jogarem no campo do Barueri, no estádio do Barueri. Então, assim, a vida vai fazendo da gente, dando algumas oportunidades, e a gente vai passando para os alunos, para eles dê essas oportunidades também. Legal. E falar em oportunidades, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que foi a infância e a adolescência. Ed, pode começar a falar sobre a sua infância e adolescência? Sim, eu sou filho de um faixa preta. Né? Meu pai é um faixa preta de karatê, quarto dan, e meu pai lutou boxe 8 anos no tempo desde o tempo do exército, né? Na década de 70. E eu nasci em 74, né? Então, meu pai lutou boxe e já fazia karatê, faixa preta de karatê, então ele foi um grande influenciador meu e dos meus irmãos a estarem envolvidos com as lutas. Meu primeiro contato com a arte marcial eu tinha apenas 3 anos de idade, porque eu tinha que ficar numa escola, né? Porque meus pais trabalhavam, tanto meu pai quanto minha mãe, e o meu pai me deixava numa escola, né? Eu passava o dia inteiro, né? Tipo esse estilo berçário, né? Essas coisas. E nessa escola tinha judô. Então, assim, a primeira arte marcial que eu tive contato com 3 anos de idade foi o judô. E em paralelo eu fazia algumas aulas de karatê já nessa época. Eu fui assim até praticamente meus 7, 8 anos fazendo judô. Daí para frente eu entrei na capoeira, fiz capoeira minha adolescência inteira,
até uns 16 anos aproximadamente eu comecei no boxe. Aí eu fazia boxe e capoeira ao mesmo tempo. Eu não gostava do karatê, né? Eu não gostava do karatê. Você vê, eu sou um filho de um faixa preta de karatê, mas eu não gostava de karatê. Eu não gostava muito do estilo de karatê que meu pai fazia. Meu pai fazia o karatê Kyokushin. Tem vários estilos de karatê, né? Os mais populares hoje é o Kyokushin e o Shotokan. Eu tenho um irmão faixa preta de Shotokan. Eu não gostava muito do Kyokushin, eu gostava mais da capoeira, eu achava que era uma coisa mais tinha mais a ver comigo e eu gostava do boxe. E foi de onde eu treinei. Mas então assim, todo o incentivo que eu tive no meu início de infância, pré-adolescência, adolescência, foi realmente por influência dos meus pais, né? Dos meus pais. Minha mãe também apoiava na época, mas meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 13 anos, meus pais já se separaram. Mas eu continuei na arte marcial. Eu migrei do boxe, da capoeira, eu fiquei só no boxe, larguei a capoeira de lado, fiquei mais de 10 anos na capoeira, larguei a capoeira de lado e eu comecei a fazer kickboxing, né? Comecei a fazer kickboxing e me formei com 22 anos faixa preta. No kickboxing foi quando eu comecei a conhecer o Muay Thai, que na época a gente chamava de boxe tailandês, né? Que na verdade Muay Thai quer dizer boxe tailandês mesmo, né? E eu tô nisso aí até hoje, eu tenho 45 anos hoje, passei por várias fases, me formei também no Muay Thai, hoje eu sou professor, sou treinador, Muito e bem. eu tive uma breve carreira como atleta, né? Lutei alguns eventos, lutei algumas coisas, lutei boxe, lutei um pouco de vale tudo, fiz algumas coisas, mas eu sempre destinei muito a minha carreira realmente, eu sempre quis ser treinador, professor, eu sempre fui, como eu sou uma pessoa muito autodidata, justamente pelo fato de eu ser da área de tecnologia, ser da área de TI, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, sempre gostei muito de estudar, e não que eu gostei muito de estudar, na verdade, assim, eu era meio que obrigado a estudar para poder me posicionar melhor, porque eu nunca gostei de ficar muito atrás das coisas. Muito atrás, nunca gostei de ser o segundo, nunca gostei de ser o terceiro. Então eu me via realmente na obrigação de estar sempre me especializando, não para ser melhor do que os outros, mas para poder estar oferecendo o melhor para os meus alunos que eu já tinha, entendeu? Então eu nunca tive a intenção de ser melhor do que ninguém. Eu sempre fiz para poder oferecer o melhor. Então, para você oferecer o melhor, então eu sempre corri muito atrás da informação, de buscar, de estar treinando em locais diferentes, fazendo cursos. Eu sempre me especializei muito tanto nas duas áreas, tanto na área do TI, né, nessa parte de tecnologia, e muito também na área da luta. Tanto que eu me tornei um árbitro, um juiz assim eu sou bem conhecido aí no circuito aí, justamente por ser uma pessoa muito rodada, assim, de, de E uma competência ímpar, e graças a Deus aí eu tenho uma reputação muito boa, tanto como treinador, professor, e também nessa área de arbitragem, justamente pelo fato de eu estar sempre por dentro da informação. E para essa trajetória precisa de muita disciplina, né? A gente já É, fala um pouquinho sobre isso. exatamente. E você, Rafa, como foi a sua trajetória de infância e adolescência? Então, diferentemente do Ed, eu nunca fui do esporte, né? Quando eu digo que eu nunca fui do esporte, é que eu nunca fui um atleta profissional. Eu sempre pratiquei esporte, sempre representei a escola que eu jogava, mas nunca de forma profissional, né? A minha infância, até curioso você perguntar isso, porque nós, como professores de colégio público, muitas vezes a nossa infância é muito igual à do nosso aluno. Verdade. Eu cresci sendo filho de uma mãe que teve o papel de mãe e pai, né? Eu perdi meu pai com 10 anos de idade, que foram quando eles se separaram, e aos 15 ele faleceu. E a minha infância vai muito de encontro com as dos meus alunos que eu tenho hoje, né? É muito curioso isso. E muitas vezes o aluno, ele não vê a gente dessa maneira. Ele pensa que nós, professores, somos super-heróis, que a gente não tem problema, que a nossa vida sempre foi boa, A né? empatia fica mais fácil agora, né? Uhum. Verdade, Então, assim, empatia é tudo. eu cresci
sendo criado basicamente pela minha mãe, né? Fui fazer uma faculdade, trabalhei, paguei a minha faculdade, né? Fui eu que paguei sozinho o meu curso, e sempre fui envolvido com essa parte da educação física. Sempre quando eu estudava lá no ensino primário, como diria antigamente, né? Hoje é Fundi 1, até o término do fundamental do ensino médio, eu sempre fui engajado com alguma coisa na escola que envolvesse esporte. Qualquer coisa que envolvesse esporte, eu estava envolvido. Muito bom. E falando sobre toda essa trajetória, vocês, quando eram adolescentes, tinham muitos sonhos, né? A maioria das pessoas tem sonhos e objetivos. Vocês acreditam ter realizado esses sonhos? Ou a vida mudou, a trajetória? Como que foi com você, Ed? Olha, eu assim, uma coisa que aconteceu comigo e que aconteceu com o Rafael, a partir da separação dos meus pais, eu tinha 13 anos, e a partir daí eu praticamente, eu morei uns 2 anos com o meu pai, e eu com 16 anos eu já morava sozinho. Eu com 16 anos eu já morava sozinho. E eu tinha que trabalhar para me sustentar, vamos dizer assim, né? Embora eu fiquei um tempo morando numa casa que era da minha família, mas aí depois eu fiquei morando com uma tia e tal, então foi bem, vamos dizer assim, dos meus 16 anos até os meus 20 anos, foi bem tortuoso com relação a eu estudar, treinar e tentar ter essa vida assim mais independente por opção, porque meus pais se separaram. Minha mãe depois arrumou um namorado que não morava com ele, mas minha mãe tinha a vida dela. E meu pai logo se separou e já estava morando com uma outra mulher. Eu tinha mais 2 irmãos, meus irmãos foram para lá, não tinha lugar para mim na casa do meu pai, para falar bem da verdade. Nossa, Então eu tive, então assim, então eu não tive muita opção. Eu tive que realmente viver mais independente. Mas como eu tive todo o lado da disciplina, todo o lado de correr atrás, que a arte marcial sempre foi me moldando com relação a esse lado mais de não ficar reclamando por tudo, ou ficar sempre tendo que correr atrás das coisas, isso me ajudou muito na minha formação, como pessoa e como ser humano, né? E nem por isso eu nunca me envolvi em qualquer tipo de coisa errada, nada contra a lei, muito pelo contrário, né? Assim como o Rafael também tive que correr atrás de pagar os meus estudos, porque eu, com essas turbulências todas que eu tive de adolescente, na adolescência, eu tive alguns períodos de repetir de ano. Minha sexta série eu fiz 3 vezes, nossa, né? Fiz 3 vezes a sexta série por vários motivos, de ter que mudar daqui para lá, de ter que trabalhar e não conseguir estudar, entendeu? Então eu tive muito esses problemas. Eu acho que o Rafael deve ter passado coisas bem parecidas, assim, de ou você trabalha, né? ou estuda, né? Ou estuda, porque fazer as duas coisas era bem difícil. Então, tanto que hoje eu sou uma pessoa de 95 quilos. Eu, na minha adolescência, eu não passei de 60. Por quê? Porque eu não soube, desde quando eu fiz o meu colégio, quando depois eu fui estudar processamento de dados, depois eu fiz administração de empresa não concluída, né? Eu nunca soube o que era do trabalho, ir para casa para tomar banho, jantar, não sei o quê, e ir para a escola à noite. Eu nunca soube o que foi isso. Eu sempre fui direto do trabalho. Eu treinava, para eu me formar na minha primeira arte marcial, eu tinha o tempo que eu tinha era entre 5 e 7 horas da manhã, porque eu entrava às 8 no trabalho, né? Então eu acordava mais cedo, eu treinava sozinho, né? Num quadradinho de uma lavanderia, eu fazia meu treino ali de bater corda, flexão, abdominal, fazer toda a parte de movimentação de luta, as partes técnicas, e eu conseguia treinar no sábado com uma galera que treinava à tarde, uma galera um pouco mais avançada, e foi assim que eu fui por anos, porque eu tinha que trabalhar e tinha que estudar, então eu tive que intercalar as duas coisas, né? Eu não conseguia ter ajudas do meu pai, porque meu pai já estava numa circunstância já casado com uma outra mulher, tinha que cuidar dos meus irmãos, tinha um enteado também, então assim, já tinha 3 pessoas lá, né, jovens, né, que meu pai tinha que tomar conta,
e mais a minha madrasta, minha irmã, minha mãe já estava tendo a vida dela, né? Porque foi uma separação bem tortuosa. E eu perdi a minha mãe com. Minha mãe, eu tinha 18 anos, meu outro irmão 14, meu outro irmão 10. Minha mãe morreu assassinada por esse namorado. Esse namorado assassinou a minha mãe. Ele matou a minha mãe e se matou logo em seguida. E eu tinha apenas 18 anos. E eu já estava trabalhando com informática, não deixei de trabalhar, não continuei meus estudos, que sempre foi uma coisa que ela sempre colocou, você falou assim, olha, estudando, você tendo uma formação acadêmica, já é muito difícil. Sem, vai se tornar ainda mais difícil, você entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, porque meu pai foi militar. Então a gente teve muito aquela coisa de acordar, ter que arrumar a própria cama, já com 7 anos a gente já fazia isso, entendeu? Vai pro banheiro, se não desse descarga, a gente apanhava. Tinha que comer todo mundo junto, tinha horário para comer, tinha horário para acordar, horário para tomar banho, tinha horário para tudo. A minha infância toda, antes até meu pai se separar da minha mãe, até meus 13 anos, sempre foi assim. Minha casa parecia um quartel. A gente com 10 anos já fazia flexão de braço, tinha que bater corda, tinha que fazer todas essas coisas já disciplinares de exercícios físicos e das tarefas do dia a dia. Então isso aí foi uma coisa que foi moldando o meu caráter e dos meus dois irmãos desde a infância, já mais eu, porque eu sou o mais velho, né? Sou mais velho de 3, já foi moldando o meu caráter. Então, assim, essa parte de ter a obrigação de você acordar, arrumar a própria cama, de você nunca deixar de dar descarga no banheiro, de você lavar a sua própria louça, assim que você usou aquele prato você tem que ser lavado, entendeu? Não tem essa de você usar um copo e depois largar o copo na pia. Na minha casa não existia isso, entendeu? Nós não entrávamos no quarto dos meus pais. A gente tinha essa disciplina, então a gente aprendeu a respeitar a privacidade das pessoas. A gente na minha casa também não abria geladeira. Quando de criança, a gente não tinha de abrir geladeira e pegar o que queria. Então, ou seja, isso me ajudou nesse momento que eu acabei tendo que viver sozinho, tive que e continuar fazendo as coisas acontecer, entendeu? Então Então a sua vida foi marcada por grandes momentos, né? Então você está me falando que teve muita disciplina, responsabilidade, persistência, todas essas habilidades todas as habilidades socioemocionais que uma pessoa precisa para vencer na vida. Foco, eu persistência. Estava vivendo, exatamente, eu estava vivendo num ambiente disciplinador sem saber o que era disciplina. Eu tinha que viver num momento que eu tive que ser forte sem saber o que eu estava fazendo era a força. Exatamente. Precisou ter a resiliência aí na morte, total, não sabia, não hora fazia da ideia do morte que era da isso. sua mãe, né? Exatamente. Não foi bem sabe o que é. Foi bem tortuoso. Os 18 anos, quando minha mãe né, teve essa tragédia na minha família, e aí mais para frente eu conto do meu pai como é que foi. Os dois já são falecidos, com coisas parecidas. Mas diante de tudo isso, você acredita que realizou os seus sonhos? Olha, eu realizei boa parte dos meus sonhos e os sonhos dos meus pais também. O que acontece? Eu não sou eu não sou nenhum campeão mundial, alguma coisa assim, com um cara com vários cinturões. Eu tenho meus títulos, algumas coisas, mas eu tenho os títulos dos meus alunos. O que acontece? Um dos grandes sonhos que minha mãe queria da gente é que nós fôssemos pessoas de bem. Então, esse foi o primeiro fato. Pessoas que, tipo assim, nenhum dos meus irmãos foram presos, essas coisas assim, sabe? Então, assim, Sim. Sonho assim de profissão. Eu queria ser advogado, eu queria ser médico, eu queria ser... Porque as coisas já eram tão tortuosas que não dava tempo da gente querer alguma coisa. A gente meio que a gente era muito assim de abraçar as oportunidades que apareceram. Eu entrei na área de tecnologia, de TI, foi justamente uma oportunidade que me apareceu. Oportunidade, isso é tudo. Foi uma oportunidade que apareceu. Eu não estava preparado para a oportunidade, mas eu tive muita vontade, porque
eu precisava vencer de alguma forma. Então aquilo foi uma oportunidade que me apareceu e eu agarrei. Eu agarrei. Então, assim, eu tinha um salário muito baixo na época, né? Nem se compara com o que eu ganho hoje. Mas, assim, eu agarrei aquilo com unhas e dentes, assim, como se fosse. E eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar com TI. Aquilo foi, tipo assim, como se fosse a última coisa realmente que eu teria que fazer. Então, assim, como eu passei uma infância e uma adolescência fazendo muitas coisas, já tendo que viver sozinho e tudo mais, então eu já, tipo, com 18 anos, já me senti uma pessoa velha, assim, vamos dizer. Eu já achava que eu já tinha realizado, já tinha feito muitas coisas. Então, o problema é o que que acontece? Você vai colocar aquilo para poder realizar outras coisas, de você conseguir comprar um carro, de você ter uma vida digna. Então, o meu sonho sempre, nunca foi assim, ter determinado carro, determinada motocicleta, ou ter Não foi uma sonhos determinada profissão. materiais, né? Foi Não tive sonhos sonhos mais materiais grandes. Como posso falar até que hoje eu interessantes. ainda continuo não tendo. O meu sonho era realmente se realizar profissionalmente, você conseguir pegar alguma coisa e fazer acontecer, entendeu? Você fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, se você pegar hoje, existe uma estatística de cada 2.000 pessoas que começam a lutar, fazer uma arte marcial, apenas de cada 2.000, uma se forma faixa preta. Uma de cada 2.000. E eu consegui esse feito 2 vezes, né? Muito bom, Então, parabéns, Ed. o meu primeiro sonho, na verdade, era ser um faixa preta, né? Esse era o meu primeiro sonho. Daí para frente as coisas, eu tive que fazer coisas durante, no paralelo. Eu tive que, para realizar esse sonho, eu tive que no paralelo estudar, trabalhar, me Batalhar cuidar e muito, me né? abdicar de muitas coisas, né? O que seria assim abdicar? Eu sei que tem muito jovem que vai assistir o vídeo. Você deixar realmente de sair, você realmente deixar de passear, e eu, no meu caso, como era de luta, a gente tinha que deixar de comer algumas coisas, porque a gente tinha que manter peso, tinha que bater peso, embora a gente, na época, não ligava muito para isso, as diferenças de peso eram de 5 a 10 quilos, então a gente poderia lutar um cara de 80 até 85 quilos. Então eu estava com 80, eu lutava com um cara de 85. Mas se o cara na balança batesse 86, não tinha um cara, você acabava lutando com um cara de 86, 87, 88 quilos. Você entendeu? Então, a gente tinha que também ter essa parte dessa superação. Então, eu não, eu já tinha passado uma adolescência, uma pré-adolescência toda, até meus 18, 19, até os meus 20 anos, já de muita abdicação, de você realmente ter vontade de fazer as coisas, mas não poder fazer, porque eu já tinha uma obrigação, eu já tinha uma responsabilidade, eu tinha assumido um compromisso, não só comigo, mas eu assumi um compromisso com outras pessoas, entendeu? Então, Foi uma vida de batalha, né? Você teve batalha na sua vida toda, nos o tempo ringues todo, e na até hoje. vida pessoal, até hoje. Exato. E você, Rafa, como que foi aí essa trajetória? Sonhos, realizações? Assim como 90% dos meus alunos, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Sempre. Quando criança, como no início da adolescência, né? Sempre foi ser jogador de futebol. Hoje, adulto, maduro, eu vejo que jamais eu seria um jogador de futebol. E explico o porquê. A pessoa, para ser um jogador de futebol, para ser um atleta de nível superior, um atleta profissional, ela tem que ser desprendida da família. E eu sou muito família. Então, assim, é, e quando eu digo que ela tem que ser desprendida da família, é porque se ela quiser jogar num clube, ela vai ter que, mora em Guarulhos, ela vai ter que mudar para o Espírito Santo com 15 anos de idade. E às vezes o pai e a mãe não têm condição de ir com o filho. Ele vai sozinho com 15 anos de idade lá para o Espírito Santo, né? Então, assim, hoje eu vejo que jamais seria um jogador. Porém, acredito que eu tenha realizado o meu sonho de forma profissional. É o meu sonho de se tornar um professor, de ser um professor, de engajar os meus alunos, de incentivar os meus alunos, né? Porém, assim, acredito que a vida ela é feita com sonhos, de sonhos, né?
E até o dia que a gente morrer, a gente tem que continuar tendo algum sonho para se sentir motivado, né? E eu tenho outros sonhos também que a gente conforme vai passando o tempo, a gente vai se realizando. Verdade. Vocês já falaram muitas habilidades aí que vocês adquiriram, às vezes mesmo sem saber quando era adolescente, jovem, né? Rafa, me fala um pouquinho sobre a sua autoconfiança para chegar onde você chegou. Você tinha autoconfiança ou você desenvolveu ao longo do trajeto? Eu acredito que eu tenha desenvolvido ao longo do trajeto. A autoconfiança é muito importante, né, na vida de uma pessoa atleta. Tem estudos que falam que quando o nível é igual, o nível de técnica, o nível de tática, um jogo é igual, o que vai diferenciar uma vitória de um time é a autoconfiança do atleta. Né? E para prática de esporte precisa ter autoconfiança, né? Sim. Né? E Aí já é tem o lado psicológico, né, Rafa? Isso. E aí alinhado à ansiedade, né? Quanto menor o fator de ansiedade, mais autoconfiança a pessoa vai ter, né? Eu É sempre isso fui, mesmo? eu sempre Pode fui uma falar. pessoa ansiosa. Muito Então, ansiosa. sempre fui uma pessoa ansiosa. Mas isso não tira a minha autoconfiança. Com certeza. E você, Ed, como que eu sei que para prática de artes marciais como um todo, quem não tem precisa desenvolver, né? Porque a autoconfiança é tudo na hora de um esporte principalmente individual ali, que não tem, só tem o técnico e você ali no octógono, por exemplo. Então, André, isso daí eu até compactuo bastante do que o Rafael falou agora, desse fato da autoconfiança, mas a gente está falando muito do caso de ser atleta de competição, né? Ser um atleta de competição. Existe a possibilidade, hoje, que a grande maioria das pessoas que são praticantes de esportes, elas não. Existem os níveis, assim, você pode ser um bom praticante né? Mas você pode ser um cara de alto rendimento, você pode ser uma pessoa de alta performance, tem muita diferença nisso. E o que que acontece hoje? Vamos falar assim do meu ambiente assim, mais da parte das lutas, né, das artes marciais. Hoje o maior número de pessoas, elas são praticantes. Elas são praticantes, não são pessoas que treinam para competir, para subir no ringue lá e trocar soco, né? Qualidade de vida, né? Justamente, pensando bem no fato da qualidade de vida. Tem gente que começa, nem sabe por que começou, né? Começou às vezes porque estava lá numa academia de musculação, fazendo alguma coisa, uma esteira, viu lá o pessoal lá fazendo aquela atividade, elas não sabem nem o nome, né? Aí depois elas vão se enganjando, enganjando. Eu tive pessoas assim que depois se tornaram competidores, campeão, da gente ter ido até para fora do Brasil lutar e tudo mais, e ter tido bons resultados. Mas assim, esse lado da autoconfiança, você não consegue tem gente que ela, ela vai adquirir, ela vai se tornar uma pessoa autoconfiante com o tempo. Muita gente, tem gente que o número é muito pequeno de pessoas que vão praticar o esporte hoje, principalmente o meu esporte, que fala assim, não, eu vou praticar essa luta porque eu preciso ter autoconfiança. A pessoa, ela nem sabe que ela não tem autoconfiança, para falar bem da verdade. Ela nem, porque assim, pessoas que se cobram muito, que sempre acham que estão fazendo coisas erradas, porque nunca elas fizeram alguma coisa, principalmente assim, você pega pelos pais. Eu vejo hoje uma falta de incentivo, o Rafael deve passar muito por isso nas escolas. Uma falta de incentivo dos pais muito grande, assim, em determinadas atividades que a criança queira fazer, que o adolescente queira fazer, né? Então, aqueles pais que incentivam, é 50% do nosso trabalho como professor, tanto o meu quanto o do Rafael, eu tenho certeza disso. Com Não tenho a menor certeza. dúvida disso, né, Rafa? Verdade. Você ter apoio dos pais, ter apoio. Agora, e aquela pessoa que não tem apoio dos pais? Ela chega para mim, ela fala assim: não, mestre, poxa,
mas meu pai não me apoia, minha esposa não me apoia, meu namorado não me apoia. Então eu falo para ele, então você agora, você tem que provar para eles que o que você vai fazer a partir desse momento, né? Você vai ter que provar para eles que você está certo. Não adianta eles falarem para você que você está errado, sendo que você quer fazer isso daqui. Porque muitas pessoas que te criticam em cima daquilo que vocês estão fazendo, ou estão ao menos querendo fazer, a maioria dessas pessoas, isso ligado nesse segmento que nós estamos falando, que é Sim. o segmento do esporte, da autodisciplina, de você querer fazer alguma coisa a seu benefício, você acha que você vai se beneficiar. Então você tem que provar para essas pessoas que elas estão erradas. E como você vai provar para essas pessoas que estão erradas? Se empenhando, se dedicando. Então você vai ter que ser melhor ainda do que você acha que você deveria. Então você vai ter que passar por todo aquele esforço, por todo um processo para poder chegar ao ponto de você mostrar para as pessoas que elas estavam erradas em te criticar. Então, assim, eu passei muito por isso. Por exemplo, eu ia participar de um determinado evento, eu ia levar 5 atletas para lutar um evento. Ah, mas aquele evento lá, luta fulano, luta Beltrano, os caras são não sei o quê, os caras não sei o que lá. Eu falei assim, eu sei o trabalho que eu estou fazendo com os meus atletas. Nós vamos chegar lá e nós vamos bater de frente. Meus atletas chegavam nos eventos para lutar, eles nem tomavam conhecimento direito quem que eles iam enfrentar. Às vezes é uma pessoa que estava no topo da categoria, pessoas que já estavam tipo um top 5, um top 3, um atleta meu que estava no início de carreira, né? Algumas vezes nós não ganhamos, não vencemos esse tipo de luta. Não ganhamos, não foi o nosso braço que foi erguido, mas fizemos boas lutas. Fizemos boas lutas e batemos de frente, mesmo atletas meus que não saíram com a vitória, que fizeram boas lutas, eles saíram bem com mais autoconfiantes porque eles viram que eles estavam lutando eles estavam enfrentando uma pessoa muito boa, uma pessoa mais experiente que eles, e eles bateram de frente. Então as pessoas acabavam comentando mais ele que tinha não saído com a vitória do que a pessoa que saiu com a vitória, porque aquele cara que ele já é uma pessoa que já tá no topo, ele tem a obrigação de vencer. E você, se você perder, você perdeu para um cara bom. Agora, se você perder para um cara ruim, quer dizer que você chegou num determinado ponto na sua vida, no seu topo, e você deixou de se dedicar. E há uma pessoa que está indo, está indo, está indo, ela está perto de te alcançar. E ela acabou te superando, por quê? Porque ela se tornou uma pessoa, ela foi uma pessoa mais dedicada, mais empenhada do que você. Então, a autoconfiança ela faz parte de um processo, não só na vida da gente e dentro do esporte. Isso vai, a autoconfiança ela vai trazendo você ter um psicológico melhor. E você só vai ter autoconfiança se você estiver bem preparado. Preparado o quê? Não ter matado os treinos, né? Quando a gente fala matar treino é quando a gente não vai nos treinos. E A gente sobre não. e as meninas? Fala um pouquinho como que é As isso com meninas, as meninas, porque existe um preconceito forte, né, Rafa e Ed também com as meninas. Mas hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje nós temos. Vamos falar de UFC, por exemplo. O UFC não é uma luta. O UFC é um evento que proporciona lutas de MMA, né? Que é as artes marciais mistas. Então muita gente fala assim, chega para mim, ô, você dá aula de UFC? Não, não existe aula de UFC. É uma organização, né? É o mix das artes, né? A pessoa pode lutar em pé, pode O lutar UFC. agarrado, luta no chão. Então, ali as pessoas treinam boxe, muay thai, jiu-jitsu, então eles vão poder fazer MMA. Hoje, nós temos 2 cinturões do UFC que está na mão de mulher. Você entendeu? E ficou, pega por exemplo a Cris Cyborg. A Cris Cyborg, ela ficou mais de 10 anos sem perder. Existem eventos de MMA hoje, o Invicta, é um evento mundialmente conhecido, né? Vamos dizer assim, tá o UFC e tem o Bellator, e na mesma linha do Bellator tá o Invicta, que é um evento 100% feminino de MMA. Em São Paulo, nós temos no Muay Thai, por exemplo. No Muay Thai a gente tem o Portuários Stadium, que é um estádio de Muay Thai. Você quer saber se realmente aquela equipe é uma equipe de ponta, é uma equipe que treina o Muay Thai de verdade, ela tem que ter lutado no Portuários, tem que ter lutado no School,
que são os estádios que a gente tem aqui de Muay Thai. Existem os eventos só femininos, tá? Então tem o School Girls, o Tailândia também agora, que é um evento de um amigo meu do China, também ele vai fazer ele fez uma edição para os Masters, que são pessoas acima de 35 anos lutando, tem a edição deles, agora vai ter a edição deles feminina, e tem também tem o School e tem o Portuários também só para mulherada. Hoje, eu tenho turmas minhas de Muay Thai que são, eu posso dizer que de 70% de mulher. O meu público é um público mais masculino. E eu, até uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu não dava aula para mulher. E eu passei a dar muito aula para mulher, porque o Muay Thai, pega, por exemplo, o Muay Thai mesmo de verdade, né? O Muay Thai, o boxe, as artes marciais, ele traz inúmeros benefícios para qualquer tipo de genética, para qualquer tipo de gênero, né? E as mulheres invadiram as artes marciais. Invadiram as artes marciais, porque hoje os treinos, eles são muito... Não é que os treinos são adaptados, são treinos de menor tempo, né? Os treinos hoje variam aí num treino de 1 hora, e ele é porque assim, a mulher, assim, vem lá um menino lá, ele vai treinar sozinho, é difícil ele levar um colega, mas a mulher, ela leva uma amiga, que essa amiga leva outra, que leva outra. Pô, eu tenho turma, eu já cheguei a ter turmas assim, de ter 15 pessoas e ter 2 homens, entendeu? Muito bom. Então hoje isso daí é uma coisa que já foi superada há muito tempo. Mulher, ó, a gente tem a Rose Volante no box, que ela, assim, ela é uma super atleta de alta performance, né, dona de cinturão, né, e ela, assim, ela é incrível no boxe, né. Nós temos essas de MMA, as duas, né, tem a Leoa que tá com o cinturão. A gente até pouco tempo atrás a gente estava com a Jéssica Batistaca também, que estava com o dono de cinturão, também mulher. Então, assim, então nós temos assim Isso é importante uma falar, que a academia, né, a equipe vira uma família onde o respeito impera totalmente. Isso é muito sim. importante falar. É um respeito, assim, que se alguém já desvia um pouquinho, eu sei que leva uma bronca, se não um castigão, né, Ed? Depende muito, assim. Eu pego, por exemplo, o cara que você fala assim, ah, mestre, eu sou usuário disso, sou usuário daquilo. Tem que parar? Falei, não. Você quer continuar usando, você usa. O problema é seu. Só que você não vai render nos treinos. Entendeu? Você quer continuar fumando seu baseado? Você fuma. Só que você. Ah, porque a cannabis isso, porque não sei o que lá e tal. Tem seus benefícios? A erva lá extraída, passada por um laboratório, tem. Só que você está fumando, você está jogando monóxido de carbono para dentro do seu pulmão. Entendeu? Mesma coisa de você colocar a boca num escapamento de um carro. Se o dia que fumar for saudável, seja um cigarro de palha, seja um cigarro normal, ou seja um, um cigarro de maconha, de baseado aí, sei lá, como o pessoal fala, se você achar que isso daí está fazendo bem para você, quem sou eu para falar contra? Então, assim, o que vai acontecendo? Eles vão. Eu falei só que é o seguinte: se você chegar aqui noiado aqui, você não treina. Você não Verdade. treina, não vou deixar. Aí ele, por si só, o treino vai liberando substâncias no nosso corpo que elas vão combater algumas vontades do vício. Vai cortando a abstinência. Ele vai combater a depressão, porque a gente vai liberar muita endorfina no treino de luta. A gente libera muita endorfina, muita adrenalina. Então, aquela euforia que a droga te dá, a arte marcial, ela já proporciona essa sensação de bem-estar, aquela sensação antidepressiva. Ele já te dá, porque ele libera muitas substâncias no nosso corpo. É indicado até por médicos que fazer exercício físico só não, fazer especificamente lutas marciais para combater a depressão, tá? Para combater a depressão, porque existem inúmeros casos, eu estou tendo certos problemas com atletas que quando eles deixam de ser atletas, eles vão deixando a vida de ser atleta, eles começam a cair na depressão. Então eles têm que passar por terapia. Eu estou fazendo um trabalho agora
né, com um instituto aí de psicologia. Isso Né? Inclusive, eu acontece tenho um muito rapaz. também nas escolas, né, Rafa? Muitos adolescentes que se encontram em depressão, tristeza profunda. Como que você lida com essa situação com seus alunos? Então, infelizmente, a, a juventude ela está tendo esse estágio de depressão, esse estágio de tristeza muito cedo, né? E Bastante. normalmente é pela conversa. A gente tem que conversar, mostrar que a vida é bela, né? Orientá-los, né? Da melhor maneira possível. Eu sei que vocês dois é muito atuante aqui na cidade de Guarulhos, né? Um na parte estadual, escola estadual, enquanto campeonatos, e o Ed também é bem atuante nessa parte aí de projetos com alunos, é, os próprios alunos da academia. Eu gostaria que vocês falassem brevemente um pouquinho sobre isso. Se quiser começar, Rafael, pode ficar à vontade. Então, eu acredito muito assim na oportunidade que eu dou para o meu aluno. É que nem o Ed falou, eu já tive aluno que preferiu, infelizmente, ir para outro mundo, de vez seguir um caminho correto. Mas a oportunidade nossa, a gente está dando, né? Então, eu acredito muito nas oportunidades. E eu busco, através de levar um aluno para um jogo, seja ele do futebol, seja ele no xadrez, né? A nossa escola ela é bicampeã no xadrez. Então, Muito assim, bom. eu estou dando a Qual oportunidade. escola, Rafa? Nossa escola João Álvares Sequeira Bueno. João Álvares, o JASB. O famoso JASB, ela é bicampeã no xadrez. E só não foi esse ano de novo, porque a pandemia não deixou, porque a gente tem ótimos meninos que são focados, né? E meninas também. A gente é bicampeão no menino, nos meninos e nas meninas, né? Olha, Então, eu acredito muito nesses projetos de dar oportunidade para o aluno conhecer o novo. Eu levo muitas vezes alunos do João Álvares para lugares que eles vão jogar, que eles falam, professor, nunca pensei que iria jogar numa quadra dessa. muito bom. E você, Ed, como que é essa questão de projeto? De projeto social, Sim, eu já tive vários projetos sociais aqui em Guarulhos. Eu tenho um que está ainda funcionando, a duras penas, mas a gente está funcionando. Eu tinha dois bem atuantes, um era no Presidente Dutra, que ficava na mão de um aluno meu, que eu graduei ele como instrutor ainda, não era professor, mas como esse meu aluno, ele não mais faz parte da minha equipe, ele acabou ficando lá com um projeto, e esse projeto acabou morrendo, né? Ele acabou morrendo por incompetência dele mesmo, infelizmente. E eu comecei a ver também que ele começou a se fazer. Uma das questões que eu tive problema com esse meu aluno, né, que ele veio já da outra equipe e tudo mais, que ele estava se beneficiando do projeto social para poder fazer coisas de ordem pessoal. E uma delas era ter notoriedade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com caridade, de certa forma, uma caridade, para não virar uma autopromoção. Ontem eu chamei a atenção de um amigo meu, que ele está fazendo, um grande amigo meu mesmo, do meio da luta, ele está fazendo algumas campanhas aí e tudo mais de entrega de comida, entrega de umas coisas, e ele tirou foto com as pessoas recebendo as coisas que ele estava dando. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, com essa parte que eu acho que deixa de ser caridade e acaba virando uma autopromoção. Muitas pessoas hoje, elas fazem projetos sociais não pelas pessoas, não pelas pessoas que vão participar do projeto, e sim por ela, para ela poder ser alguma coisa, para ela poder ter uma notoriedade, ficar pagando de bonzinho. Olha como ele é maravilhoso, olha o que ele faz. Nossa, ele ajuda as crianças. Olha, ele não sei o que lá para os velhinhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então esses são alguns cuidados que eu tomo conta. Se você olhar na minha rede social, você dificilmente vai ver eu
falando do meu projeto. Eu tenho no meu site, no site da minha equipe, que é o extremeteam.com.br, eu tenho lá algumas fotos e tal, mas eu não exponho nada relacionado ao que a gente faz lá. Então, o que a gente dá, o que a gente deixa de dar, deixa de fazer, porque eu tomo muito esse cuidado com relação a essa parte da autopromoção. O que a gente tem de um projeto hoje que está vigente, ele acontece dentro do batalhão da Polícia Militar, da Força Tática, ali no Parque do Secap. Um aluno meu começou a dar aulas para algumas crianças ali da região, né, numa praça lá perto do batalhão. O comandante do batalhão passou um dia lá e viu, e passou outro dia e viu de novo, e passou outro dia e viu de novo, até que um dia ele parou a viatura e foi lá conversar com o meu aluno, o Matheus, acho que você até conhece, fazia jiu-jitsu com a gente lá o Matheus hoje ele é um instrutor do meu time, né, da minha equipe, da nossa equipe, né? E aí o comandante parou lá, o major lá, o comandante do batalhão, e falou assim, poxa, o que está acontecendo aqui? Não, eu dou aula Muay Thai para as crianças e tal, e não sei o quê. Aí ele falou, você tem um responsável acima de você que responde e tal? Eu falei, não, eu tenho e tal. Aí o comandante me ligou. O comandante me ligou de lá, ele pegou o celular dele, me ligou, foi um sábado, telefonou para mim e eu conversei com ele. Aí ele pegou e falou, olha, essas aulas estão acontecendo aqui na praça, assim e tal, não é bacana, né? As crianças estão na rua. Falei, puta, esse comandante aí não vai deixar o pessoal fazer essa aula. Eles vão ter que mudar de lugar. Ele falou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um espaço para eles, para vocês, dentro do batalhão, para as crianças não precisar treinar na rua. Né? Eu estava dirigindo na hora, até parei o carro, falei, nossa, eu não acreditei na hora. Eu sou muito grato a esse comandante, acho que se não me engano é André, o major. Eu vou até ver se eu faço uma homenagem para ele para esses dias aí. E esse projeto já existe há 4 anos dentro do Batalhão da Polícia. Hoje eles têm no estacionamento das viaturas, tem um espaço fechado com porta que tranca, com tatame, né, de EVA, aquela borracha que põe no chão, e o pessoal lá treina lá. Então, assim, a gente não tem muitas crianças da comunidade, tem algumas, né? Porque você imagina, colocar uma criança da comunidade, às vezes que tem pai preso e etc., como eu já tive projetos assim, treinar dentro de um batalhão da polícia da Força Tática. Já fica meio complexo isso daí, entendeu? Mas esse projeto andando, as crianças estão lá aprendendo Muay Thai, né? E o Matheus que é o responsável mesmo. Eu tive um outro projeto que começou. Eu fiquei 3 anos também aproximadamente com esse projeto, perto do Clube do Vila, aqui, né, no Anel Viário, aqui em Guarulhos, aqui na cidade de Guarulhos, perto do Clube do Vila, numa quadra. O pessoal chama ali da quadra de Chaparral. Eu encostava o carro, tinha uma pessoa lá da região que me conhecia uma molecadinha e foi crescendo. Eu cheguei a ficar com mais de 20 crianças lá. Eu encostava o carro, entrava dentro da quadra, dava aula, saía do meu carro, ia dar minha aula das 21 horas. E eu fazia isso 2 vezes na semana. E lá era um local assim, que tinha muito usuário de droga, e eu consegui dar uma administrada nisso, porque eu estava dando aula para as crianças, e aquele cheiro da maconha, sabe, vinha, era muito forte. Aí teve um dia que eu cheguei um pouco mais cedo, conversei lá com os meninos que ficavam na arquibancada, tinha um cara embaixo que vendia, né? Conversei com todos eles. Conversei com todos os usuários lá. Eu falei para eles, eu falei assim, tem como vocês, nesses 2 dias que eu estou aqui da semana, só nesse horário, das 7 às 8, não fumar aqui? Tem como vocês fazerem isso por mim? Eles ficaram olhando para minha cara, assim e tal. Eu falei, bom, se vocês puderem me atender, bem, vocês não têm obrigação de me atender. O meu pedido, não conheço vocês, vocês podem fazer da vida de vocês. Vocês têm livre-arbítrio para fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Se nesse horário, das 7 às 8, que eu estou aqui com as crianças, eram crianças mesmo que eu dava aula. Né? O mais velho que tinha na época lá tinha 13 anos. Mas eu tinha aquela molecadinha mesmo de 10 anos, 9 anos, 11 anos. Era bem bacana, um negócio bem legal. E ali a gente escuta várias histórias, né? Criança de 8 anos que foi abusada pelo namorado da mãe, que o pai está preso. Olha, é bem complexo falar disso aí. Daria para a gente fazer uma outra live só para falar a respeito. Exatamente. E o papo está super bom aqui, foi maravilhoso falar com vocês. Vamos encaminhando para os finalmente. Eu gostaria que em breves palavras vocês dessem
um recadinho aí para essa moçada que está começando a vida, estudo, pensando na profissão, nos sonhos. Fala para mim, Rafael, qual o recado que você deixa para esse pessoal? Então, eu gostaria de falar que nesse momento, não importa o que a pessoa ela vai fazer da vida dela, se ela vai ser um engenheiro, se ela vai ser um professor, se ela vai ser um mecânico, uma diarista, ela tem que fazer as coisas com amor e dedicação. Se empenhar, porque isso é o que vale na vida. Não importa se você vai trabalhar para ganhar 1.000 ou vai trabalhar para ganhar 10.000. Se você fizer a vida, fizer da sua profissão com amor, isso vai valer todo o dinheiro do mundo. Muito bom. Ed, qual o seu recado? É assim, né? O Rafael falou bem. Independente do que você faça, né? Seja de P a P, né? Dentro da área mais corporativa, assim, das empresas, a gente fala, o que é o PAP? Do porteiro ao presidente. Independente de onde você estiver nesse nível. Se você estiver aqui, você acha que você está aqui. Mas, na verdade, todos nós estamos aqui, ó. Todos nós estamos no mesmo nível, tá? Só que tem uns que ganham mais, outros ganham menos, porque a gente vive num mundo muito capitalista, né? A gente fala tudo muito sobre dinheiro. E o que acontece? Você não precisa ter carrão, você não precisa ter moto importada, você não precisa fazer viagens internacionais para você ser invejado, né? Às vezes você tem um amigo fiel do teu lado, você tem uma família bacana, um pai legal, isso daí já causa inveja para aquele que não tem, às vezes, um amigo, às vezes que, sabe, aquele camarada teu, aquela amiga tua que você possa conversar, que você possa se abrir, contar as coisas do seu dia a dia, né? E eu, na arte marcial, eu vivencio muito isso. Eu tenho alunos que contam as coisas para mim, falam as coisas para mim, que como acontece com o Rafa, eu tenho certeza. O aluno conta as coisas para ele, mas não conta para o pai e para a mãe, ou não conta para o tio, ou para o progenitor, para o responsável, né? Que nem todos moram com os pais, ou alguns nem conheceram os pais, uns já não têm mais mãe, uns já perderam mãe e pai cedo, estão separados, ou que seja, independente da circunstância, tá? Então, o que você não tem a obrigação de sonhar. Sonhar é uma coisa complicada muitas vezes, né? Mas a gente não tem a obrigação de sonhar, mas a gente precisa colocar isso como uma tarefa na vida da gente. Se você não, você o sonhar, assim, às vezes as pessoas falam assim, você fica imaginando, fica exatamente. Se você não traçar aquilo dentro da tua mente primeiro, uma coisa que você, dentro das religiões, fala muito sobre profetizar, você antecipar aquilo que seja bom, porque Projetar, né? por que a gente fala, não pensa coisa negativa? O que é isso? Você está profetizando o mal. O mal, às vezes, para nós mesmos. Isso você tem que projetar e não procrastinar. Boas acontecendo na sua vida. Você tem sim que imaginar você terminando os seus estudos, você entrando numa faculdade, você conseguindo um emprego, você trabalhando, e assim, você está naquele trabalho, começando, independente do que você esteja fazendo, como o Rafael fez. Dê o seu melhor, sempre. Seja o melhor. Não, eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não é função minha. Faça. Se te der uma tarefa além daquilo que você foi destinado a fazer, faça, porque isso pode ser um teste de capacidade, para saber se você tem capacidade para realizar aquele trabalho, você não está sendo abusado, você não está sendo assim, não, isso aí é muito abuso, não vou fazer. Faça, faça. O jovem hoje tem essa mania de fazer, de entrar, por exemplo, entrar para trabalhar num lava rápido, por exemplo. Isso eu vi acontecer na frente dos meus olhos. Eu deixei meu carro para lavar e tinha um menino lá que ele só passava o pretinho no pneu. Ele só passava o pretinho no pneu. Era isso que ele fazia. A função dele era, o carro ia saindo, já seco, pretinho no pneu. Aí o cara falou assim, ô fulano, vai lá, aspira aquele carro. Não, não é função minha, eu tô aqui para passar pretinho. O que ele fez? Colocou outro moleque para aspirar o carro por dentro. Aquele moleque que
passava o pretinho, ele passou a fazer aspiração para poder entrar dentro do carro de outras pessoas, porque eles deram confiança para ele. Porque dentro do carro das outras pessoas tem os pertences pessoais dela. Então, assim, foi dado um voto de confiança para você fazer algo a mais, então faça. Está fazendo isso daí? Faz algo a mais? Faça. Você vai estar sempre se capacitando para os próximos passos da sua vida. Então, dê o seu melhor, você vai chamar atenção por você estar dando o seu melhor. Não porque você quer, não porque você está sendo melhor do que os outros, vai acabar acontecendo. Vai acontecer. Prego que se destaca na madeira é o que vai ser martelado. Tá? Então, dê sempre o seu melhor. Isso vai fazer com que você se sinta melhor, se sinta capaz, e você vai sim começar a conseguir sonhar, porque você vai começar a ver, falei, poxa, se me deram essa tarefa para fazer, é porque eu sou capaz de fazer. Mesmo que você não seja capaz, vai aprender, tenha a humildade de perguntar. Aquilo que você não sabe, você pergunta. Não sabe? Pergunta para quem sabe. Não tenha vergonha de perguntar aquilo que você não sabe. E não tenha vergonha de mostrar para as pessoas que você não sabe aquilo. Se você tiver boa vontade, que acontece no esporte, que acontece na vida da gente, sempre vai ter um ser humano ali para te ajudar. Vai ter uma pessoa. Se aquele não te ajudar, procura o outro. Vai procurar o outro até achar uma pessoa que vai te ajudar a você fazer. Então você tem que ter iniciativa. Tem que ser proativo. Não seja reativo. Seja proativo. Tome iniciativa. Não deixe as coisas. Tem um negócio, eu tenho que pegar essa garrafa aqui e encher ela agora. Ah, não, eu posso encher depois. Não, se dá para encher agora, já enche agora. Faça agora. Entendeu? Faça as suas tarefas naquele momento. E não é porque dá para fazer. Não, você tem que se virar, você tem que fazer. Seja igual as mulheres. Mulher faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Homem tem que fazer igual. E você me fez lembrar, Ed, do meu mestre de judô na faculdade, mestre Bacelar. Ele falava assim, que na vida a gente tem que sempre ir para ganhar. Que se a gente for para embatar, a gente perde. Exatamente. A gente não perde, a gente ganha experiência. Ganha experiência. Meninos, foi muito bom recebê-los aqui, um prazer enorme, muito obrigada, acrescentou muito nas nossas experiências, muito obrigada mesmo. Obrigado, André. Eu que agradeço aí a oportunidade, e também o Rafael, quem sabe um dia a gente consegue se conhecer aí pessoalmente, né? E eu espero que a gente possa estar contribuindo, né, com algumas pessoas. Fazer quem um quiser projeto me procurar, juntos, né? Quem quiser me procurar, ver como é que é o meu trabalho, alguma coisa, me procura lá no Instagram, Ed Dias, Ed, né, EDY Dias, _ Extreme Team. Vai me achar, me adiciona, me chama no direct, eu sou uma pessoa bem acessível, eu não sou nenhum Neymar da vida, não, que você não vai conseguir falar comigo, entendeu? Se tiver interesse de estar treinando, de estar trocando uma ideia, tirando alguma dúvida relacionada à minha área, a gente vai estar, pode ter certeza que eu vou estar lá respondendo lá o que vocês quiserem. Vamos deixar disponível os seus contatos, aí quem quiser é só acessar. Muito obrigada, bom dia para todos. Obrigado. Valeu, Rafa, um abraço, obrigado. viu? Obrigado. Valeu, um abração. Até mais. Tchau.